Pessoal, eu, Hamilton Perotti Júnior, vamos seguir aí no nosso projeto com os pescados do Lorizete e vamos fazer uma tilápia à parmegiana, tá? Tilápia é um peixe que encontra ali nos pescados do Lorizete fácil, é um peixe que tem sempre, tá? Tem os filezinhos, tem aquelas outros pedacinhos menores, mas sempre no pescado do Lorizete. E aí nós vamos fazer hoje um filé à parmegiana, que é um prato... Desculpa, filé de tilápia parmegiana, tá? Um prato originário da Itália. Todo mundo pensa que o bife à parmegiana veio da Itália, mas o bife à parmegiana é brasileiro. Na Itália tem a berinjela parmegiana, tá? Quem quiser procura aí que é verdade o que eu tô falando. E aí nós vamos fazer uma tilápia à parmegiana hoje, tá? Então nós vamos primeiro de tudo separar aqui os filés de tilápia, tá? Eles já estão temperados aqui com sal, pimenta e limão, tá? Então os filezinhos aqui vocês podem ver limpinhos, já sem pele, sem nada de espinho, tá? Nós vamos temperar, como eu disse, eles já estão temperados, certo? E aí nós vamos passar aqui na farinha de trigo, no ovo e na farinha panko, tá? Lembra que eu falei no vídeo passado ali, quando a gente fez os espetinhos, que a gente deixa uma mão para os secos e uma mão para os molhados. Então aqui, a mão esquerda eu vou usar para passar no ovo aqui, né? Depois de ter passado na farinha de trigo. E aí, depois eu vou tirar daqui e jogar na farinha panko. E aí, com essa mão esquerda eu já não mexo mais no ovo. Vou tentar deixar essa mão esquerda para usar o peixe no ovo aqui, certo? E aí nós vamos fazer isso aqui, nós vamos preparar mais ou menos 4 unidades aí do peixe, tá? Então nós vamos terminar de empaná-los. E aí depois nós vamos fritar no óleo. Enquanto isso, eu vou só lavar a mão aqui. Enquanto isso nós vamos preparar junto disso o molho de tomate, certo? Para o molho de tomate o que nós vamos usar? Nós vamos usar uma cebola bem picadinha, tá? Nós vamos usar uma cebola bem picadinha, um dente de alho, um fio de azeite, vamos refogar essa cebola e depois vamos usar uma lata de tomate pelado, tá? Então, fiozinho de azeite na panela, já tá ali, tá? Aqui já está nosso óleo para fritar a tilápia, que já está empanada, tá? Fiozinho de óleo ali na panela. Vamos primeiro colocar a cebola e depois de um minutinho nós vamos colocar o alho, tá? Vamos já acrescentar aqui a cebola no prato, na panela, tá? Sal e pimenta, né? O sal agora nessa hora de fritar a cebola ajuda a desidratar um pouquinho e tirar esse excesso de água que a cebola tem, certo? Então, como eu disse, vamos deixar aqui fritando mais ou menos uns minutinhos aí, só para desidratar um pouco. O alho ele demora o cozimento um pouco menos que a cebola, então por isso que ele vai depois, tá? Depois que tiver bem fritinho isso aí, nós vamos entrar com o tomate pelado e vamos deixar isso aí refogando com só sal, pimenta, azeite, cebola, alho. E quase no final nós vamos botar um pouquinho de salsinha fresca, manjericão fresco e uma pitada de orégano, certo? Então, aqui a cebola já está fritando. Vamos entrar com o alho aí, como eu disse, e vamos deixar isso aqui fritar, tá? Vamos deixar isso aqui refogar bem. Daqui a pouco a gente volta para colocar o tomate pelado. Enquanto isso, para servir a filé de tilápia à parmegiana, nós vamos fazer umas batatas rústicas. É um acompanhamento que eu acho legal. Quem quiser fazer arroz branco acompanhado de batata frita, que normalmente a gente come isso nos restaurantes, pode fazer também. Então a gente vai precisar, para fazer a batata rústica, uma batata inglesa, tá? Geralmente eu corto ela na metade e vou tirando meia fininha a batata aqui para ela conseguir assar. Nós não vamos fritar isso aqui, nós vamos assar. Então aqui a gente pode ver os cortes da batata, tá? Depois que a gente picou toda a batata aqui em cortes grandes, pode ver que eu não tirei a casca, tá? Eu fiz de propósito, eu gosto da batata rústica com casca. Nós vamos colocar aqui numa vasilha com azeite, sal, pimenta e alho granulado, aquele alho fritinho que encontra no mercado, tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Vamos botar um pouquinho do alho aqui, pimenta e sal. E aí nós vamos assar essa batata mais ou menos
por uns 20 a 30 minutos, isso depende muito do teu forno. E vamos botar no forno por esse tempo. E aí nós vamos dar aquela crocância, aquela cor na batata, a batata vai ficar assadinha. Vamos dar uma mexida aqui na nossa cebola para ela não queimar. Enquanto isso nós vamos botar a forma aqui, as batatas na forma, e aí vamos levar para assar. Então pessoal, voltando aqui, a gente está preparando aqui o molho de tomate, né? Eu gosto de fazer um molho de tomate pro parmegiana mais rústico, não gosto de picar bem o tomate, não gosto de bater bem o tomate pelado que a gente colocou aqui, tá? Então aqui ele já está refogando alguns minutos, o tomate, a cebola e o alho, tá? Lembra que a gente fritou primeiro a cebola, depois o alho, pitadinha de sal, pimenta, tá? E aí vamos acrescentar aqui uma pitadinha de orégano, tá? E as folhinhas de manjericão fresco que eu colhi na minha hortinha ali, que eu tenho uma horta, um dia eu mostro pra vocês. Colhi as folhinhas de manjericão fresco que nós vamos deixar aqui dar uma apurada, tá? E aí no final nós vamos terminar com umas pitadinhas de salsa, só para dar um verdinho no molho, tá? E aí depois nós vamos montar o prato, levar no forno para gratinar. Enquanto isso vamos fritando aqui o filé de tilápia empanado, tá? Eu acho que a nossa gordura já tá quente, tá? Vamos fritar aqui. Então, nosso filé de tilápia tá fritando aqui, tá? Aqui o molho já tá quase pronto. Sempre eu gosto de botar uma pitadinha de mostarda amarela aqui no molho, tá? Tem gente que não gosta, mas eu gosto, vou botar uma pitadinha, tá? Vamos testar o sal e a pimenta aqui do molho, tá? Como eu disse, o filé de tilápia tá fritando. Vamos ver como está o sal, que é importante experimentar o que a gente faz. Tá bom, tá? Vamos virar o filé de tilápia aqui que tá pronto de um lado, tá? Tem gente que gosta mais bem passado, vamos deixar um lado passar mais, vamos deixar escorrer aqui na grelha depois e vamos montar o prato, tá? E aí, as batatas que eu falei, que a gente já tinha cortado antes, temperado com azeite, sal, pimenta e alho, elas já estão no forno assando, já deve fazer mais ou menos uns 30 minutos, 20 a 30 minutos. Também nós vamos tirar ela daqui a pouco para servir aqui no prato o filé de tilápia parmegiana com as batatas rústicas como acompanhamento ali do prato, certo? Só dá tempo do filé de tilápia fritar aqui. Gosto do panko porque ele dá aquela crocância bem legal do peixe aqui, né? Dá para usar para fazer outras empanadas ali, mas eu acho que fica legal. O ajudante aqui tá aqui. Vamos então tirar aqui já as batatas, tá? E vamos daqui a pouco montar o prato, tá? As batatas já estão assadas, como eu disse, né? Passo tudo óculos aqui. As batatas estão assadas aqui. Vamos deixá-las aqui do ladinho. E aí vamos montar o prato, tá? Vou usar aqui um prato de ferro, onde eu vou botar o filé de tilápia. Vou botar aqui o molho de tomate, tá? Vou botar bastante molho, cobrir bem aqui o prato, né? Aqui no nosso prato, tá aqui o filé de tilápia com molho de tomate que a gente preparou. Agora nós vamos dar uma ralada no grana padano aqui para colocar em cima do filé de tilápia. Eu gosto de bastante queijo em cima, tá? E aí para terminar a gente vai levar isso aqui ao forno para gratinar, tá? Então aqui está pronto o filé de tilápia parmegiana. E aí, como eu disse, nós vamos levar ao forno aqui numa temperatura bem alta só para gratinar esse filé. E aí depois nós vamos montar no prato aqui com as batatas rústicas que a gente já preparou aqui. Então pessoal, agora para finalizar o filé de tilápia parmegiana, vocês viram eu montando o prato ali, ele ficou grelhando, gratinando, desculpa, tá? Por 5, 7 minutos. Aqui está o aspecto final aqui do nosso filé de tilápia parmegiana. Está servido num bol de ferro já, que pode ir direto no forno, né? Eu vou colocar aqui no prato. E aí nós vamos servir com batatas rústicas.
Eu adoro essas batatas porque ela é assada, não é frita, tá? Vamos fazer uma caminha de batata rústica, tá? Já tá temperada com sal, pimenta, então não vai nada. E para finalizar aqui, em cima do filé, uma salsinha fresca, eu acho que dá a cor. E aí tá aqui o nosso filé de tilápia à parmegiana, servido com batata rústica. Os ingredientes vão estar todos no vídeo aí. Se eu não falei alguma coisa, vai estar aí nos recadinhos do Instagram, do @pescadoslorenzetti.